Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 3, é o texto que nós temos para essa noite. Sei que às vezes é difícil se concentrar, né? Mas lembrar que aqui o nosso foco é sempre o cultuar ao Senhor. Deus é o centro do nosso tempo aqui, né? Eu sei que os irmãos já oraram aí, então Deus no controle, tudo como Ele planejou. E a gente abre a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 3, nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou falar sobre uma coisinha aí, que eu sei que você trouxe, todo mundo trouxe, até os pequenininhos trouxeram, que a gente já ouviu aí, chama a língua, né? Hoje nós vamos falar sobre a língua. E é interessante pensar que esse órgãozinho tão pequeno, tem vários versículos bíblicos falando dele, para que a gente possa pensar de como a gente tem agido, tá? Eu fui pesquisar algumas coisas, eu sou uma pessoa assim que gosta de ler sobre curiosidades. Algumas pessoas chamam isso de cultura inútil, né? Mas eu acho que é cultura útil das coisas que a gente ouve, são aspectos interessantes aí da nossa vida. Há alguns anos saiu um livro chamado Cérebro Feminino, e dizia que as mulheres falavam 20 mil palavras por dia, obrigado, e os homens 7 mil. E isso deixou muitas pessoas curiosas, na verdade virou até motivo de piada, né? Falando que as mulheres falam demais, os homens falam pouco, as mulheres não deixam os homens falarem, essas piadinhas que surgiram. Mas outro estudo que foi feito, talvez despertado por este livro, esse estudo que foi feito diz que as mulheres falam por volta um pouco mais de 16 mil palavras e os homens pouco mais de 15 mil palavras. Então a diferença é bem pequena. Mas fato é que todos nós falamos. Nós vivemos também numa época em que a gente não tem que se preocupar só com o que a gente fala. A gente tem que se preocupar muito com aquilo que a gente escreve. Eu lembro na época que eu usava o Facebook, eu postei assim, como é que é? A mão digita o que está cheio o coração. E é mais ou menos assim, a boca fala o que está cheio o coração, diz a palavra de Deus, mas a gente digita, a gente escreve, a gente pensa aquilo que tem dentro do nosso coração. Crianças, as crianças acabaram de subir também, sobem gritando naquele ânimo, falando. Quem é professor de criança aqui ou na escola sabe qual é a dificuldade, às vezes, de mantê-los calados, não é? Você quer dar aula e a criança, adolescente está lá falando, e às vezes você faz pergunta, né, Ilka? Aí ninguém mais quer falar quando você faz pergunta, que é na hora certa. Pois bem, em muitos contextos aí a gente fala, alguns trabalhos a pessoa está lá, fala só um pouquinho, só o necessário, está lá mexendo em uma ou outra coisinha. Outros empregos já estão diretamente relacionados com a língua, com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz. Então nós vamos ver por que Tiago ele se importa tanto com a língua. Ele está falando de tribulação no início, das lutas que nós temos dia a dia, da gente sofrer atos e atitudes de outras pessoas, e depois de um tempo ele começa a falar como nós devemos nos portar, como nós devemos cuidar do nosso coração, da nossa língua, daquilo que a gente faz. Tá? Existem vários versículos na Bíblia, nós vamos ler alguns deles. Na hora você ou pode acompanhar quando eu falar, aí eu falo o texto, você abre na sua Bíblia, ou então você simplesmente ouve o que o texto diz. Tá certo? Tiago, só para você ter uma ideia, tem vários textos em Salmos e Provérbios que falam sobre a língua, mas especificamente Tiago já havia falado sobre esse assunto há um tempo. Abre lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 19 a 27. Tiago 1, 19 a 27. Nós já vimos esse texto, tá? Eu vou ler alguns trechos, 2 pequenos trechos dele. O versículo 19, ele fala assim: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem a se irar. Olha o que ele está falando, não se apressem a falar. No versículo 26, ele fala assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua,
engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Mais um versículo que o assunto é a língua. Nós já vimos isso, quando ele está falando de pessoas que começam a falar da sua religiosidade, mas são pessoas que não manifestam de verdade aquilo que elas dizem crer. Ou seja, o cristianismo de boca. Você fala, mas você não vive aquilo. Tiago já ouvia falando sobre isso. Ele lembra a gente que nem tudo que a gente fala, e a gente sabe disso, reflete o que Deus pensa e o que Deus quer falar. Ele fala também que a maneira como que a gente lida com a nossa língua manifesta o que a gente crê, manifesta as nossas convicções. Agora, ele vai falar, mais uma vez, da língua, agora falando sobre o domínio próprio, como você deve controlar a sua língua. Então, acompanhe comigo o texto de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 a 12. Todos acharam? Tiago 3, 1 a 12. Diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber muito maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago, ele começa chamando a nossa atenção um versículo que para mim é interessante. Eu sou um pastor e eu lembro do texto de 1 Timóteo que diz assim: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Eu ouvi esse texto e falava assim: poxa, esse é um desejo meu, eu quero ser pastor. E ele está falando que se alguém quer ser, por exemplo, um pastor, um líder cristão, ele está desejando o quê? Algo muito bom. Aí daqui a pouco você vai lá e pega Tiago, e Tiago fala assim: olha, não sejam muitos de vocês mestres. Ele está assustando, será? Mas o que ele está falando é verdade. Ele está falando que quem tem mais autoridade, ele tem mais responsabilidades e, consequentemente, mais cobranças. E é isso que Tiago também está falando. Mas aplicando para nós aqui também, alguns aqui têm uma função semelhante a mestre. Pô, não vai dar uma aula do culto infantil, na escola bíblica, a gente está ensinando. Mas aqui, eu acho que o propósito não é apenas falar da questão de você ensinar o próprio conteúdo bíblico. Nós vivemos uma época em que a gente expressa muito a nossa opinião, né? Todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. O brasileiro ele tem o hábito da opinião até sobre o que ele não conhece. Ele não quer falar assim: eu não sei do que se trata, não vou falar. Nós temos a nossa opinião sobre futebol, sobre economia, sobre casamento, sobre igreja, sobre vestimenta das pessoas. Nós temos a nossa opinião sobre tudo. E às vezes a gente fala demais. Fala até quando não nos pedem opinião. Tiago, ele sabe disso, e ele fala assim: olha, você precisa tomar cuidado, porque Deus vai pedir conta daquelas coisas que a gente fala. Ele vai fazer isso. E ele esclarece aqui uma coisa que todos nós sabemos. Tudo que ele vai falar aqui, os exemplos que ele dá, são muito claros
para a gente, para a nossa mente. Ele fala no versículo 2, olha, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ele já havia falado que cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, pelos seus próprios desejos. Quando os nossos desejos nos atraem, nós fazemos aquilo que nós queremos. E ele fala assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A palavra perfeito aqui, lembra que na Bíblia, em geral, ela não significa alguém isento de qualquer tipo de erro. A Bíblia mesmo fala que todos nós somos pecadores. E se você diz que você não é pecador, você diz que Deus é mentiroso. Mas o que ele está falando aqui é que nós seríamos íntegros. Então ele está falando que se nós somos capazes de controlar o que a gente fala, não colocar para fora aquilo que a gente está pensando, no sentido assim de cuspir as palavras sem refletir antes, ele fala, nossa, você está indo muito bem. Muitas das suas lutas vão diminuir, ou dos seus problemas, eles vão diminuir. E agora ele vai começar a falar de coisas do dia a dia. Talvez algumas dessas coisas não são de fato realidade para nós aqui, mas para os seus ouvintes, para os seus leitores, eram coisas do dia a dia. E ele vai usar 3 vezes a mesma palavra. Na sua tradução, talvez ele coloque palavras diferentes, tá? Mas no versículo 3, no 4 e no 5, no início do 3, no início do 4 e no meio do 5, ele está usando a expressão que diz assim, veja, preste atenção, olha só, observe isso, tá? No versículo, e nessas 3 coisas ele vai falar, olha o perigo da língua, olha o poder que é a língua, olha onde ela pode te levar. O primeiro exemplo, ele fala assim, ora, versículo 3, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Quem aqui já andou a cavalo? Montado, segurando na rédea. Vai, levanta a mão. Algumas pessoas aí, né? Eu já andei também, eu já contei a experiência. Minha primeira vez que eu andei num cavalo, era um cavalo de um parque, né? Um parquinho que ele só dava volta assim no lago, né? Então, eu me decepcionei, porque eu queria guiá-lo, né? Subir e, sabe, sacudir assim, sair correndo. Mas ele é assim, tum, tum. Aí ele parou, achei meio sem graça, mas pô, a primeira vez fiquei feliz, pelo menos que eu me lembro. Aí desci. Aí daqui a pouco paguei e fui de novo, né? Aí na hora que ele parou, virei para o cara e falou, eu quero de novo. O cara pegou o dinheiro e o cavalo não foi, né? Aí eu continuei esperando, o cara falou, não, você tem que descer e subir, né? Porque o cavalo estava acostumado, ele só fazia aqui e parava. Imagina o bicho fazendo isso a tarde inteira, com um monte de criança, fazer isso aqui, né? Foi a minha primeira experiência. Mas a experiência que foi mais marcante para mim, que eu também já contei aqui, foi no seminário, quando eu fui andar a cavalo. Aquele cavalo não queria passear comigo. E eu me senti o herói, né? O forte, porque eu subi no cavalo e eu puxava a rédea para a direita, para ele continuar seguindo o caminho de terra, e ele puxava para a esquerda, né? Virava a cabeça para a esquerda, porque ele queria voltar para a cocheira. Então fui eu contra ele, assim. E quem ganhou? Para eu estar contando a história, fui eu, né? E eu fui lá e puxei e ele foi. E ele seguiu me obedecendo a partir de então. Depois tem aquela história que ele capotou, caiu, pela graça de Deus eu caí em pé, né? Mas eu guiava ele. Um cavalo, ele pesa entre 700 quilos e 1 tonelada, pelas minhas pesquisas aqui. Eu, naquela época do seminário, né, amor, pesava o quê? Uns 60 quilos? 64. Já me amava, já ficava de olho, ó, esse homem de 64 quilos. Pesava lá uns 60 e poucos quilos. Menos de 10% de um cavalo mais leve ali. Mas quem controlava ele era eu, porque eu estava com a rédea. Tiago falando para as pessoas, fala, você não controla o cavalo? Como você controla? Tira o freio da boca do cavalo e vai ver como você vai controlar o cavalo. Você não consegue. Aí ele dá um segundo exemplo, verde, ele fala, observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Obviamente, a palavra pequeníssimo depende do tamanho do barco e do leme, né? Fui pesquisar o tamanho do leme do Titanic. Sabe qual era o tamanho do leme do Titanic? Chuta aí. Mais. 24 metros. Assim, ó, 24 metros. Daqui da parede até a nossa porta ali, dá uns 17, né, Júlio? Mais ou menos 17. Então, talvez até o outro lado do muro, seria isso aí, o tamanho do leme, só que em pé, tá? E o Titanic, para você ter uma ideia,
Ele vai ali da Droga Raia, na 13. Imagina da Droga Raia, ali no início da 13, até o Sinal, no Banco do Brasil. Seria mais ou menos o tamanho do Titanic. Tá? Então ele fala, e quem impulsiona? Quem diz para que lado vai o barco? Uma pessoa chamada timoneiro, que gira lá o timão, né? O timão gira lá e o barco vira o leme e o barco vai para o lado. Então o Tiago está falando, olha, um leme proporcionalmente muito pequeno, ele com a força de uma pessoa menor ainda, quanto maior o barco, a proporção aumenta, né? O cara pequenininho, o leme gigante lá, e ele consegue direcionar o barco. E ele está comparando o quê? Olha a língua. Olha o versículo 5 agora. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Eu lembro uma vez que eu estava lá no seminário, e criança não adianta, criança gosta de brincar com fogo, né? Eu lembro meus filhos pediam só para acender o fósforo, né? A gente acende e apaga, vai. Eu gostava de brincar com fogo também. E eu lembro que eu estava na casa de uns amigos lá, amigos dos meus pais, e eu fui fazer uma fogueirinha, só que eu fiz onde tinha mato, muito mato assim. E aquele fogo, eu perdi o controle sobre ele. E eu lembro que eu fiquei desesperado. Não desesperado a ponto de pedir ajuda para alguém apagar o fogo. Desesperado porque eu falei, nossa, eu vou tacar fogo aqui, mas se eu contar também, eu também vou ficar de castigo. Mas foi tudo muito rápido. E o fogo, vocês têm talvez acompanhado, como nos próprios Estados Unidos, né, como o céu está avermelhado por causa da fumaça do incêndio no Canadá. Sabe-se lá como é que começou o incêndio lá. Mas nas minhas pesquisas eu vi que muitos incêndios, principalmente os incêndios à beira de estrada, eles são causados pelo quê? Bituca de cigarro. Bituca de cigarro. Eu li numa reportagem um incêndio no Texas, 73 carros pegaram fogo. Não sei se era uma exposição de abóboras. O pessoal deixou o carro lá e foi. E alguém acredita que o cara foi lá e jogou uma bituca de cigarro assim para descartar, o que já é uma nojeira, né? Jogar no chão as coisas. E aquilo queimou muitos carros. Tiago está falando, a língua é assim, ela é como uma faísquinha. Talvez quando você olha para uma faísca, quando você sobe no cavalo, você sabe que aquela rédea, você pode controlar o cavalo de um lado para o outro. Quando você está no barco, você sabe que se você girar o timão para um lado, é para lá que o barco vai. E você sabe que quando você taca fogo, você pode também causar um incêndio. A diferença é que o incêndio não dá para você controlar. E Tiago está usando essas coisas simples para chamar a nossa atenção para a língua. E o que me chama a atenção nesse texto, assim como na carta de Tiago, você lembra para quem que a carta de Tiago foi escrita? Para cristãos. Mas foi escrito para cristãos, ele chama de irmão, o irmão vai nas suas reuniões, tudo. Aqui ele vai falar do cristianismo também. E ele está então dizendo para nós cristãos que nós devemos nos preocupar com a língua. Geralmente a gente está ofendido com aquilo que as pessoas falaram, que as pessoas escreveram, e por mais que isso seja real, que isso ofenda mesmo e nos fira, ele está falando, olha para você e para a sua língua, porque a sua língua está ao seu alcance para você controlar. O versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Olha que expressão, mundo de iniquidade. É como se ele falasse assim, tem muitas oportunidades de você fazer o mal com a sua língua. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então a gente sabe que o que a gente pode falar, a gente sabe o que a gente fala pode afetar os outros. Eu, por exemplo, quando eu estou, pensar aqui na minha esposa, quando eu discuto com a Mel, né? Dependendo do nível da nossa discussão, eu e ela, mas eu vou falar de mim, eu sei o que eu posso falar que vai tocar na ferida. Não é assim? Os casados, né? Quando está conversando com qualquer pessoa, você sabe, se eu pegar nesse ponto aqui,
aí ela vai se ofender. Se eu lembrar disso aqui, nós temos esse poder de destruir. E eu sempre digo que as pessoas que eu mais amo nesse mundo, que é minha esposa e os meus filhos, são as pessoas que mais experimentam do mau uso da minha língua. Não é uma coisa triste isso? Mas isso mostra para nós outras coisas também interessantes. Por exemplo, então vamos lá, pensa comigo aqui, a pessoa que eu mais amo, Felipe, Lucas e Mel. Aí, com eles eu fico mais à vontade de falar o que eu penso. Com vocês eu não falo. Minha fala é mais baixa, eu escolho melhor as palavras. Perguntinha, pode me julgar, porque eu sei a mesma coisa. Por que isso? Qual é o problema? Qual é o problema do João Marcos? Ou do Tiago, ou do Pepe, ou da Dani, ou da Sandra? Preocupado com o quê? Eu acho que não é só com a minha imagem, comigo mesmo, mas nesse sentido, com a minha imagem. Sabe o que isso também me mostra? Que eu sou capaz de controlar minha língua. Quando o Tiago fala incontrolável, ele não está falando ninguém controla, senão por que ele vai escrever? Por que ele vai escrever? Ninguém controla, então fica assim mesmo. Fala o que você pensa. Tá? Ele está falando o quê? Do poder da língua e da dificuldade que é para a gente controlar. E quando eu consigo não falar grosseiramente com o Tiago, mas eu falo grosseiramente com o Felipe, ou eu trato bem a Soraya e não trato bem a Mel, não significa que eu gosto mais do Tiago e da Soraya do que da Mel e do Felipe. Significa que ali na minha casa o pessoal me conhece, mas aqui eu não quero que conheça o verdadeiro João Marcos. Então Tiago está trabalhando com isso. Ele está falando, nós descontrolamos com a nossa língua, e nós falamos o que pensamos, e nós fazemos o mal com ela, mas nós esquecemos que Deus há de controlar e de agir, e de cuidar e de castigar por tudo aquilo que a gente faz aqui. Então há um risco aqui. E ele fala, olha, ela põe fogo, mas ela também posta ela mesma, no final do 6, em chamas pelo inferno. Versículo 7, olha outro exemplo que ele dá aqui. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Agora não pode ter mais animal no circo, né? Como é que é? Circo legal não tem animal. Mas aí, nós já vimos pessoas com cobra, andando com cobra, o cara tem um leão em casa, né? Esses animais assim que a gente vê, né, nos filmes como animais violentos, tem gente que cria, domestica esses animais. O cara faz o elefante fazer malabarismo, domador de leões. Tiago está muito antes da época que nós vivemos aqui. E ele está falando assim, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Eu fico pensando que a língua, ela, por mais que ela não seja fácil de controlar, e por mais que ela possa fazer muito mal, ela é a parte que mais depende de nós. Nós somos capazes de controlar, sim. E Tiago, ele vai colocar isso daqui a pouquinho para nós. Nós somos capazes de controlar. Sabe quando a pessoa ela explode e fala assim, eu sou explosivo, por isso que eu brigo, tal. Mas ela não explode se ela está cercada de policiais. Ela não explode se tem um cara armado na frente dela. Ou se ele está no tribunal tentando convencer que ele é bonzinho. Nós somos capazes, sim. Só falta o nosso interesse e o reconhecimento da necessidade que a gente tem de cuidar das nossas palavras. E olha que ele continua falando da incoerência. E agora, depois de ele dar um exemplo pensando em animais, dando exemplo pensando em barcos, dando exemplo pensando em incêndio. Sabe do que ele está falando agora? Do dia a dia do crente. Vamos imaginar dentro da igreja. Olha o que ele fala no versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago está narrando um quadro que qualquer um de nós ia achar absurdo.
Ele fala assim, com ela você está aqui cantando e falando, Deus é bom, Deus é demais, agrada-te do Senhor, Deus é bom, eu amo o Senhor, Ele cuida de mim, Ele é maravilhoso, eu quero agradá-lo, quero servi-lo. Daqui a pouco você vira e ofende as pessoas do lado, tomara que se dê mal, ele vai ver só, por isso que está passando por isso. Ele está falando, vem da língua de um crente. Uma coisa que eu acho engraçado, é incoerente, mas eu acho engraçado, não é incoerente achar engraçado, é incoerente o que as pessoas falam. Você já viu alguma discussão de político, lá na Câmara, lá, no meio do Senado, tudo? Ou então outras discussões, o cara vira para o outro e fala assim, Vossa Excelência é um safado, Vossa Excelência não merece o respeito. Por que está chamando de Vossa Excelência? Né? A gente sabe por quê, né? Que é maneira de se dirigir, aí nesse pronome de tratamento, direitinho, tudo. Mas, que é esquisito Vossa Excelência não vale o que come. É estranho, mas eu olho para mim, que não vivo naquele contexto, e falo, às vezes eu sou assim. Eu desejo mal, estou aqui louvando, estou aqui pregando, canto, toco, e daqui a pouco, quando eu tenho oportunidade, coloco para fora o que eu estou sentindo, a raiva dos irmãos, a decepção com os irmãos, ou revido os ataques, ainda que injustos, possam ser injustos das pessoas em relação a mim. Ele está falando, versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Aqui ele vai no foco do problema. Tá? Ele fala assim, será que ele está falando, numa boca está vindo bênção e maldição? Você abençoa as pessoas, você elogia. Abençoar não é você falar alguma coisa e Deus ouvir e vai fazer. Tá? Abençoar é pedir as bênçãos de Deus ou falar coisas boas, coisas que façam o bem. Tá? E amaldiçoar não é rogar praga e a pessoa vai cair praga e vai se dar mal porque você falou. Tá? Deus não está lá esperando você ficar amaldiçoando ou falando bem para ver o que Ele vai fazer com as outras pessoas. Ok? Mas Ele está falando da sua boca, as suas intenções de falar coisas boas que edificam, ou a sua intenção de colocar para fora toda a ira, todo o ressentimento que você tem. Aí ele fala assim, 11, acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Lembra que a fonte, ela vai colocar para fora aquilo que está dentro dela. Né? Uma fonte de água, ela joga para fora a água, porque a água vem lá do subterrâneo, lá, sei lá de onde vem. Tá? Pensa agora para a gente entender um pouquinho melhor o copo. Eu sou uma pessoa que, se eu tomei um café num copo, eu não tenho problema de depois encher o mesmo copo de água e beber. Tá? Eu sei que tem gente que não gosta. Estou falando aqui, tem gente falando assim. Eu já pego, jogo aqui e vou lá. Eu misturo qualquer bebida, eu misturo. Né? Coca, com suco, com café, leite, água. Só tem aquele restinho, eu não tenho problema com isso, não. Tá? Mas eu não faço isso com um copo de outra pessoa que eu não sei o que tem lá. O que a gente faz? A gente lava. Porque a gente não sabe o que tinha dentro, não sabe quem foi que colocou a boca também no copo. Só que ele tá falando disso aqui também. Ele fala, você usa de uma mesma fonte, ou seja, sai da sua boca coisas que glorificam a Deus e coisas que ofendem aos filhos de Deus. O versículo 12, esse 11 também, o 12, eu acredito que aqui Tiago está colocando um pouquinho para a gente pensar de qual seria a solução para isso. O versículo 12, o 11 e o 12 ele fala do acaso, né? O 11, acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Aí a pergunta seria, que fonte é você? Você é uma fonte que dentro de você tem coisas boas que agradam a Deus, ou dentro da sua fonte tem amargura, raiva, ódio pelas pessoas, egocentrismo? O 12, acaso, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Pergunta óbvia, lógica, qualquer criança sabe, né? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, nesses dois versículos, ele está falando que a nossa língua ela está manifestando aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Então, como nós tratamos? Apenas ficando quieto? Não, isso já é bastante coisa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
para terminar. O que ele está falando é que nós oferecemos aquilo que nós temos. E nós precisamos controlar ou relembrar quem somos, aquilo que temos no nosso coração. E começar a cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, de quem nós queremos agradar. Começar a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Olhar as pessoas como Cristo olha. Vocês, meus irmãos, sabem dos meus defeitos. Os meus filhos sabem mais ainda. E minha esposa mais ainda. E Satanás mais ainda. E Deus mais ainda. E quem foi que deu seu filho para vir aqui salvar o João Marcos? Aquele que mais conhecia sobre mim. Não porque aquilo que ele viu em mim agradou a ele, mas porque aquilo que ele viu em mim dizia: esse homem precisa de um Salvador. E foi assim com cada um de vocês. É assim que Deus olha para vocês. Ele vê os defeitos que você vê. Ele vê os defeitos que as pessoas veem. Ele vê os defeitos que você não vê. E assim ele vai ao encontro de você e oferece Jesus Cristo, o Salvador. Ele não te oferece a condenação, porque a condenação você já tem. Ele te oferece a salvação, porque é a salvação que você precisa. Então você precisa cuidar do seu coração. Que tipo de fonte você é, que tipo de árvore você é. O que você está querendo mostrar para as pessoas e o que você é de verdade. Eu queria terminar com alguns conselhos retirados de alguns versículos bíblicos. Eu vou só mencioná-los, como eu falei no início, eu não vou esperar você abrir, tá? Se você for rapidinho, você consegue. Se não, depois eu posso passar para você ou você assiste a mensagem pelo YouTube. Eu fiz aqui uma lista, talvez você possa lembrar, o meu tem 6 itens. Talvez você possa ter mais itens aí, outras ideias aí mais práticas. Compartilhe depois conosco, tá? Primeiro conselho bíblico, tá? Não é do João, bíblico. Não confie em você mesmo. Por que eu estou colocando isso? Primeiro, porque Lucas 6,45 fala assim, ó: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. Jesus está falando que a boca fala aquilo que está no nosso coração, a gente coloca aquilo que a gente tem pensado, aquilo que tem dirigido nossa vida. Sabe quando você fala assim: desculpa eu falar aquilo que eu falei, que eu estava com aquilo na cabeça e eu estourei. Sim, desculpa, posso até perdoar. Mas a gente precisa tratar essas coisas que estão no nosso coração, na nossa cabeça. E por que nós não devemos confiar em nós mesmos? Jeremias 17:9 diz assim, texto conhecido: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não confie em si mesmo, porque o seu coração é corrupto. E a sua boca vai falar o que está cheio o seu coração. Então, primeira dica aqui da noite, para você aprender a controlar a sua língua. Não confie em si mesmo. Você está pensando em falar determinada coisa? Lembra do versículo de Tiago 1? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não fale tudo o que você pensa. Não pense que é Deus que está mandando. Reflita antes para ver. Então, primeiro, não confie em si mesmo. Segundo, esse aqui não tem versículo bíblico, mas diz assim, eu coloquei assim: invista na sua língua, né? Mais do que você investe em tantas outras partes do corpo. Obviamente, o que é investir na sua língua? Não é você aprender um novo idioma, né? Investir na sua língua é você gastar mais tempo pensando nela, ou controlando ela, ou domando a nossa língua. É sentir vontade de falar e se segurar. É olhar e falar assim: que bom que eu me controlei, que bom que eu não falei o que eu estava pensando. Um terceiro conselho: pense antes de falar e no que vai falar. Provérbios 18:17 fala assim: responder antes de ouvir é estultícia, estupidez e vergonha. Nós somos rápidos para responder, né? Quando eu e a Mel temos alguns conflitos, uma prática da Mel que eu achava muito boa. Eu não gosto muito de escrever, eu escrevo bastante, mas eu não sou fã de escrever. Mas a Mel, quando estava chateado comigo, alguma coisa assim, que parecia que estava difícil a gente se acertar, ela escrevia uma carta, né? Escrevia uma carta.
e colocava dobradinha lá na minha mesinha de cabeceira. Eu pegava aquela carta e falava assim, já vem. Aí eu abria a carta, eu lia, e eu já lia assim, nossa, não tem nada a ver, ela que faz isso, ai que absurdo, não era assim. Vou responder, vou falar isso para ela. Aí daqui a pouco eu lia de novo e falava assim, bem, talvez aqui ela tenha razão. Bem, essa parte aqui não é verdade, mas ela deve ter pensado isso por causa disso aqui. Não, isso aqui eu não concordo com ela. Aí eu falava, vou responder. E quando eu pensava em responder, escrevendo, eu já estava pensando de novo. Então era uma maneira boa. Eu até às vezes falo isso para alguém, para algum casal, né? Você não está conseguindo conversar? Escreve. Escreve, coloca lá, põe no bolso, põe na lancheira do filho, põe no carro, quando o marido pegar para trabalhar, alguma coisa lá. Só que é aquilo, quem escreve tem que pensar para escrever também, tá? Eu estou falando como leitor. Então, pense antes de falar. O quarto, use o filtro de Efésios 4:29. Conhece Efésios 4:29? Ele tem um filtro bom, antes de você falar alguma coisa. Diz assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Torpe é fedida, peixe podre, né? Uma coisa podre. E sim, unicamente, aí aqui ele vai falar, a que for boa para edificação. Ou seja, o que eu vou falar faz com que essa pessoa, é útil para que essa pessoa melhore. Ainda que eu vá questionar a conduta daquela pessoa, o que eu vou falar é algo que pode contribuir para o caráter, para a vida daquela pessoa. Então, for boa para edificação, olha só, conforme a necessidade, nem sempre nós devemos falar. E mais e assim transmita a graça aos que ouvem. Sabe o que é transmitir graça? Transmitir graça não é fazer uma coisa engraçada, tá? Graça é você apontar para a pessoa a possibilidade dela mudar aquela situação. Não é só você falar assim, você fez isso errado. Olha só, o que você fez está errado. É melhor se você fazer assim, assim, assim. Você é capaz. Tantas vezes você fez tão bem assim. Isso é transmitir graça. É você mostrar para pessoas que há a possibilidade dela mudar, dela melhorar. Que o seu propósito não é se defender. O seu propósito é fazer com que essa pessoa seja beneficiada. Já pensou se toda vez que a gente fosse falar, a gente pensasse de fato no bem daquelas pessoas que nos... Então nós temos um ótimo filtro aqui. O quinto conselho, também não coloquei versículo bíblico, talvez até tenha, mas eu não coloquei. Não minimize o estrago que suas palavras possam trazer. Às vezes a gente fala assim, mas eu só falei isso. Não, eu só disse tal coisa. Eu lembro uma vez no seminário, eu tive que pedir perdão para uma moça lá, mas por uma coisa que eu acredito que foi uma bobeira dela. Mas por saber que ela se ofendeu, eu fui pedir desculpa para ela. A gente estava jogando vôlei, e eu falei assim, não toca para... Todo mundo brincando, zoando, igual o nosso vôlei ali, né, Ruth? Só o Hudson joga sério, todo o resto das pessoas jogam zoando, né? Deu para ver como eu sou bom? Ele me zoando, né? Aí eu virei lá, por exemplo, se eu falar para o Hudson assim, eu falar, joga no Hudson, que o Hudson é café com leite. O Hudson vai falar, o que é Cosmópolis? Eu faço assim, 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 né? Quem foi já sabe. Aí eu falei, fulana é café com leite, brincando. Gente, acabou o jogo, sossegado, e depois eu fiquei sabendo por outra pessoa que fulana estava ofendida por eu ter falado isso. Aí a gente fica triste, né? Você não quer ficar chateando as pessoas assim, de graça, né? Às vezes elas merecem, não merecem não, mas às vezes a gente faz. Aí eu fui lá conversar com ela, eu falei, você me perdoa de ter falado assim, assim? Aí ela perdoou. Eu falei, não foi por mal, a gente estava todo mundo brincando assim. Ela falou, não, é que quando eu era criança, ninguém tocava para mim, porque todo esporte que eu praticava era café com leite. Então eu fiquei meio traumatizada. Desculpa, eu não devia ter ficado chateada. Ela falou assim. Imagina se eu não tivesse falado, talvez isso virasse uma bola de neve, né? Eu olhasse para aquela moça e falasse, quando ela fizesse qualquer outra coisa, tem nada a ver com vôlei, eu ia afastar, falar mal dela ou ela de mim. Onde poderia chegar isso? Né? Por causa de uma bobeirinha. Tá? Então não minimize os estragos que a sua palavra possa trazer, e se você pecou, busque resolver. Tá? E o último versículo, que também é a garantia de diminuir pelo menos um pouco o mau uso da língua, que é, fale menos, ou fique quieto.
tá? Provérbios 10, 19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Eu acho que todos nós aqui sabemos as dificuldades que nós temos no uso das nossas palavras. A linguagem que a gente usa, o que a gente fala para ofender, para entristecer. Coisas que às vezes a gente fala sem a intenção de ofender, mas a gente ofende. Porque a gente às vezes quer mais dar a nossa opinião, ou quer mais fazer uma graça, ou quer chamar a atenção dos outros. A gente precisa controlar a nossa língua. Porque como o Tiago fala aqui, o estrago é muito grande. E mais uma vez, meus irmãos, mais um domingo, eu acredito que Deus, através do seu Espírito Santo, nos crentes, Ele vai nos lembrando áreas da nossa vida em que a gente tem falhado no uso da nossa língua. Eu queria então que você fechasse seus olhos agora. Talvez você lembre de um monte de gente que ofendeu você. Talvez até meu nome esteja na tua lista aí. Se tiver, depois você fala comigo. Mas eu queria que você pensasse no seu uso da língua. Ou na velocidade que você tem para teclar ou digitar. Para comentar tudo o que você vê, tudo o que você lê. Seus grupos de WhatsApp, suas postagens de Instagram, Face, Twitter. O que você digita, o que você fala, é aquilo que está no seu coração. E mais do que se preocupar com o que você fala, é se preocupar com o que está no seu coração. Se você lembrar que você tem ofendido, tem usado mal a sua língua, peça ajuda ao Senhor. Jesus, ele não veio para mudar o seu vocabulário, para você usar um linguajar de igreja. Ele veio para transformar o seu coração à imagem dele, como o coração de Jesus. Um coração totalmente voltado para o Pai. Seu coração não está assim ainda, eu sei, o meu também não está. Mas é nessa direção que a gente está caminhando. Isso se dá gradativamente, quando nós reconhecemos os nossos erros e mudamos. Por isso que eu falei, para você pensar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo aí vai falando, mostrando o coração de vocês. Áreas que você precisa mudar. Situações que você precisa consertar. Pedir sabedoria quando for expressar suas opiniões. Seja através da sua voz ou daquilo que você escreve. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Mais um alerta da Tua palavra para nós. Todos nós, Pai, temos o privilégio de falar. A gente conhece pessoas que não têm esse privilégio ainda, não sabem falar, não têm as suas limitações, ainda assim têm as mesmas lutas que nós. Porque através de outros meios podem comunicar aquilo que está, Pai, no seu coração. Então agradecemos por podermos falar, mas isso traz também uma oportunidade talvez mais rápida de colocar para fora aquilo que está no nosso coração. Pai, eu queria agradecer ao Senhor porque o Senhor sabe das nossas limitações, da nossa fraqueza, da nossa maldade. Foi justamente isso que atraiu, Pai, o Senhor e fez o Senhor enviar Teu Filho para morrer na cruz, para pagar nossos pecados, Pai. Mas eu sei que o Senhor está trabalhando em nós, não apenas nos garantindo a salvação, mas trabalhando em nós para nós mudarmos gradativamente, para edificarmos as pessoas com aquilo que falarmos. Pai, não é essa mensagem que vai fazer com que nós nunca mais falhemos com a nossa língua. Não é fazer essa oração, Pai, que vai resolver a nossa luta contra a língua. Porque é uma luta diária. É uma luta diária contra os nossos valores, contra a força, Pai, da nossa carne. É uma luta diária, Pai, de colocar para fora aquilo que pensamos.
É uma luta diária, Pai, por querer glorificar ao Senhor. Mas a esperança é que diariamente o Senhor está conosco, agindo no nosso coração, Pai. Peço que o Senhor continue falando ao coração de cada um dos presentes aqui, Pai. Cuidando dos seus corações, das suas mentes, trazendo arrependimento e mudança de vida, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Hoje é o terceiro domingo. Nós ainda vamos ter, antes de encerrar o nosso culto, a ceia. Então, se puder chamar lá as crianças para descerem, já ficar perto dos seus pais, nós vamos participar da ceia do Senhor. Tá? Às vezes a gente, quando eu falei da língua, né, às vezes a gente